Apocalipse. Eu vou fazer essa leitura. Os irmãos, acompanhem. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas. O capítulo 10 de Apocalipse, ele vai incorporar diversas imagens, como nós temos visto aqui, do Velho Testamento. E aqui em especial, imagens do livro de Ezequiel. Nós vamos ver que lá em Ezequiel capítulo 2, do verso 8 ao capítulo 3, do verso 3, e, consequentemente, a continuação desse capítulo, nós vamos perceber que a linguagem que é usada ali é semelhante à que está sendo usada aqui por João em Apocalipse. E nós vamos perceber também que há um interlúdio aqui, como aconteceu no capítulo 7. Nós estamos vendo a palavra de Deus falando sobre as trombetas, e na 6ª trombeta há uma parada. E a 7ª trombeta só é anunciada no capítulo 11, verso 15. Então o capítulo 10 e 11 até o verso 15 é um interlúdio, da mesma forma como João fizera no capítulo 7. Na visão ali dos 144 mil dos glorificados, do 6º selo para o 7º selo. E lá naquele capítulo nós vemos João apresentando os santos na glória. Aqueles que seriam selados, são selados por Deus. E nós percebemos que esse selo é um prenúncio para a abertura do 7º selo. Mas agora, ao soar a 6ª trombeta, que está apontando para os incrédulos e impenitentes quanto às suas obras mais, antes de soar a 7ª trombeta, João apresenta os santos na terra. E eles são instruídos a pregar a palavra de Deus ao mundo. É o que nós vamos ver aqui. Nesse capítulo, vemos mais uma vez, capítulo 10 e 11, Deus mostrando a diferença, a separação que vai existir entre o povo de Deus e aquele que não é povo de Deus. O capítulo 10, em particular, nós vamos ver a descrição de um anjo forte, uma mensagem que ele traz, e essa mensagem não pode ser proclamada. E João pegando um rolo, um livrinho, e comendo esse rolo. E esse rolo, a sua boca é doce, mas quando desce para o seu estômago, isso se torna amargo. E nós vamos ver o que isso representa. Lá no verso 10, no versículo 1, ele diz assim, o versículo 1 e 3, é a descrição desse anjo, é a porta de entrada para essa mensagem, vamos dizer assim, essa mensagem que João ele não pode escrever, ela não pode ser revelada, ele toma conhecimento disso, mas ele não pode revelar. Então nesses primeiros versos,
nós vemos essa porta de entrada e dessa mensagem, a descrição desse anjo, chamado de anjo forte. É interessante a gente observar que anteriormente João estava no céu, ele foi transportado, e a visão que ele tinha era de alguém que estava próximo ao trono de Deus, nas alturas, mas agora ele não está mais no céu, mas na terra. Diz assim: vi outro anjo descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Mas vamos ver que a linguagem apocalíptica ela é muito fluente. E se nós não atentarmos muitas vezes, nós vamos ver João no céu e depois de um capítulo ele na terra e de novo ele no céu. Então essas imagens vão sempre mudando. A posição que João está diante da revelação que ele tem, ela é diferente. Muitas vezes ele está no céu e muitas vezes ele está vendo aquilo da própria terra. Nessa característica, nesse aspecto que caracteriza o anjo, diz que ele é um anjo forte. E forte aqui significa poderoso. E nós sabemos muito bem que entre os anjos existe uma certa hierarquia. Existem aqueles anjos que são mais excelentes que outros. Uns que estão direto na presença de Deus, outros que servem ao Senhor. E a gente percebe claramente que há aí uma diferença, uma glória diferente entre anjo e anjo. E aí nós temos os arcanjos, e Satanás era um arcanjo. É um anjo que estava na hierarquia celestial, acima de todos os anjos. E esse adjetivo que lhe é dado, anjo forte, mostra que ele tinha grande autoridade. Por isso que ele brada em alta voz. A Escritura não diz se era um arcanjo, se era um querubim, se era um serafim. Para nós essas coisas não são muito claras na Escritura. Nós não temos... A Bíblia fala de anjo, mas ela não é específica em alguns aspectos. E nós desconhecemos muitas coisas a respeito desses seres angelicais. Mas sabemos que há uma hierarquia. E esse anjo aqui é um anjo poderoso. E a maneira como ele é caracterizado aponta para que ele esteja intimamente ligado com Cristo e com Deus. A ideia aqui é que ele vem diretamente da presença de Deus e do seu Cristo. E aí diz que ele, sobre a sua cabeça um arco-íris, o seu rosto era como o sol brilhando, e as suas pernas como colunas de fogo. E é interessante nós entendermos essa imagem, porque essas imagens desse anjo vai mostrar que ele é um anjo que está intimamente ligado com Cristo e com Deus. Por quê? Porque o rosto como o sol simboliza a santidade de Deus. Envolto em nuvem. Toda vez que você vê essa expressão nuvem na Escritura, ele dá a ideia da majestade de Deus ou do julgamento divino. E por último, aquele arco-íris demonstra a misericórdia e a aliança de Deus com o seu povo. Ele era um representante que vinha diretamente da presença de Deus. Existem alguns textos que mostram isso, e seria interessante nós vermos que essas imagens que nós acabamos de falar representam realmente, tem realmente essa representação. Abra o Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim: eis que vem com as nuvens, falando de Cristo, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente. Amém.
A nuvem representa a majestade de Deus e, consequentemente, o julgamento divino. Abram Isaías, capítulo 19, verso 1. Nós vamos ver a Escritura dizendo as seguintes palavras. Isaías 19, 1. A palavra de Deus diz assim: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. E nós teremos outros textos para mostrar que todas as vezes que essa palavra aparece nuvem, referindo-se a Deus, está apontando para a sua majestade e também para o julgamento do Senhor. Então esse homem, ou melhor, esse anjo que vem nas nuvens, ele está apresentando, ou melhor, representando a majestade e o julgamento de Deus. Mas não só isso, ele também representa, ele também simboliza a santidade de Deus. A palavra de Deus diz que o rosto era como o sol. E todas as vezes que nós temos essa menção na Escritura, dessa luminosidade que o sol irradia, ela se refere à santidade de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 16, que diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Se nós formos pegar Mateus capítulo 17, verso 2, e virmos ali o Senhor Jesus no monte da transfiguração, naquele momento as suas vestes se resplandecem, e o seu rosto, segundo a Escritura, fica como o resplandecer do sol. Jesus é como o sol que brilha com todo o seu fulgor. Essa é a imagem da santidade de Deus. E quando esse anjo ele apresenta essa luminosidade, significa que ele estava na presença de Deus. Da mesma forma, quando Moisés, que sobe ao monte para falar com o Senhor, para receber as instruções e as tábuas ali, que ele volta com o seu rosto brilhando. Por quê? Porque ele teve contato com a santidade de Deus. É isso que significa o rosto era como o sol. Aquele anjo, ele representava não só a majestade e o julgamento divino, mas também a santidade de Deus. E não só isso, mas o arco-íris em sua cabeça era o símbolo da fidelidade de Deus em guardar as promessas pactuais com o seu povo. Lá em Gênesis, capítulo 9, verso de 12 a 16, a palavra de Deus diz assim: disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens do meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e ti, entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Queridos, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a presença desse anjo, ao trazer o juízo de Deus, a proferir esse juízo, é extremamente significativa. É Deus mostrando a sua majestade, apresentando o seu julgamento, mostrando a sua santidade e lembrando da aliança que ele fez com o seu povo.
É isso que esse anjo estava representando ali. E se nós formos perceber o contexto que isso está sendo apresentado, nós vamos ver que lá no capítulo 7, nesse interlúdio também, o Senhor está trazendo através das profecias, através de João, o juízo sobre os homens, o sexto flagelo, os flagelos um atrás do outro, e ali naquele momento ele faz notório e lembrado a sua aliança, ele mostra o final que aguarda os santos do Senhor. É um consolo. É um lenitivo, é um alívio, olhando o mundo da perspectiva em que eles estavam vendo ali através da carta de Apocalipse e perceber que no meio daquilo tudo Deus estava separando um povo, Deus estava guardando o seu povo, Deus estava selando o seu povo, para que no meio de toda essa tribulação eles fossem guardados, que a sua aliança fosse manifesta. Era isso que esse anjo estava representando ali. E essa imagem, ela tem o propósito de comunicar a magnitude e a magnificência do aspecto desse anjo, porque era um anjo do Senhor. Alguns comentaristas acham que esse anjo aqui se referia a Cristo, mas na realidade isso é uma interpretação muito mal feita, porque ele também, lá no verso 6, ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Não, esse aqui não é Cristo, mas é um anjo que o representa, e o representa na sua glória. Simon Kistemaker, não sei se pronuncia o nome dele assim, ele é americano, no seu comentário ele diz assim, a respeito das pernas como colunas de fogo. As imagens das pernas do anjo como colunas de fogo se referem ao cuidado providencial de Deus. Percebam que o que nós temos aqui são figuras, são imagens metafóricas, alegorias, representações do que Deus fez, faz e daquilo tudo que está revelado na sua palavra. É muito pertinente nós percebermos que as menções que o livro de Apocalipse faz estão todas no Velho Testamento, mostrando que a palavra de Deus é uma só, mostrando que o Velho Testamento na realidade apontava para isso, aponta para o fim de todas as coisas, que a Bíblia é uma coisa só e que Apocalipse, o Pentateuco, os profetas, eles estão intimamente ligados. E aí ele diz que as imagens das pernas do anjo, como colunas de fogo, se referem ao cuidado providencial de Deus. Quando no deserto protegeu Israel com calor durante as noites frias do deserto e com a luz oriunda dessa coluna, protegendo o seu povo dos exércitos egípcios. Essa é a imagem desse anjo. Esse anjo vai proferir um juízo. E percebam que ele está ali representando Deus e a sua aliança com o seu povo. Ele representava o Altíssimo. Era um embaixador. Um embaixador dele, para transmitir a sua mensagem. E ele tinha uma mensagem a ser transmitida. Mas dentro dessa figura agora, João se volta para aquilo que ele tem na mão. Ele diz ali que tinha na mão um livrinho aberto. Mais adiante nós vamos falar mais pormenorizadamente desse livro. E aqui nós estamos vendo outra vez João se referindo a uma linguagem, uma fraseologia do profeta Ezequiel. Eu gostaria que os irmãos abrissem Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. E nós vamos ler esse capítulo. E nós vamos ver a similaridade, a semelhança que existe. E vamos entender claramente
o que é esse livro, o que esse livro apresenta, qual é o conteúdo desse livro, que é doce como mel e amargo ao estômago. Lá no capítulo 2, nós temos a vocação, o chamado de Ezequiel. Ezequiel era um profeta do Senhor. Ele é chamado para falar as palavras de Deus. No verso 8 diz assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo do livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, como este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu comi, e na minha boca era doce como mel. E logo após isso ele disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras. Esse livrinho aberto representa uma mensagem que teria que ser proclamada por João. Da mesma forma como ali em Ezequiel, era a palavra do Senhor. Mas ele diz que esse anjo está em pé sobre o mar e sobre a terra. E essa ideia aqui está comunicando a autoridade desse anjo, que parece ser gigantesco, porque ele pode colocar os seus pés sobre a terra e sobre o mar, porque ele vem proclamando uma mensagem de salvação aos que obedecem, de juízo aos que rejeitam a palavra do Senhor. E por isso que essa mensagem, é isso que significa, esse tamanho do anjo, é uma mensagem que alcança o mundo todo. E aí o texto da Escritura, ainda na descrição do anjo, diz que ele brada em grande voz, como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Mais uma vez, aqui nós estamos vendo João recorrendo aos profetas do Antigo Testamento, uma fraseologia que era muito comum. E essa fraseologia aqui, bradar como leão, ela vem de Oséias e de Amós. Lá em Oséias capítulo 11, verso 10, a palavra de Deus diz assim: Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão como passarinhos, os do Egito, e como pomba, os da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Nós estamos vendo aqui o Senhor rugindo para dizer ao seu povo que regresse do seu exílio, que volte para a terra prometida. Em Amós, lá no capítulo 3, verso 8, a palavra de Deus diz assim: Rugiu o leão, quem não deverá? Falou o Senhor, quem não profetizará? E aqui em Amós, quando o Senhor ruge, seu povo é advertido de que o juízo virá, caso não ouça. Queridos, o que esse anjo está trazendo? Ele está trazendo a palavra de Deus. Esses 7 trovões aqui estão sendo atribuídos à voz de Deus. E é interessante nós observarmos mais uma vez que João está utilizando uma expressão muito comum no Velho Testamento e em particular em todas as Escrituras, e em particular no Salmo 29. Lá no Salmo 29, abram aí, Salmo 29, a palavra de Deus diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirom como bois selvagens. A voz do Senhor despede
chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz abrir as portas, o Senhor preside os dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. Percebam aqui que essa voz, ela está representada como o trovão, troveja o Deus da glória. Na Escritura, trovão sempre será um sinal da presença e do juízo de Deus. É interessante observar que ele fala dos 7 trovões aqui. E lá no capítulo 29, há 7 menções à voz do Senhor. Isso não é à toa. É Deus que está falando através desses trovões. Lá no verso 4, a palavra de Deus diz que esses trovões, eles proferem vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. De forma geral, queridos, todas as vezes que a Escritura menciona a palavra trovão, ela traz uma mensagem de poder e juízo divino, como aconteceu no deserto. Trovões e relâmpagos precediam a voz de Deus. A palavra de Deus diz que Deus falava através deles. No Apocalipse, como nós temos visto, o trovão repetidamente vai acompanhar a atividade e as mensagens de Deus. Todas as vezes que tem uma atividade do Senhor, o Senhor está agindo sobre o mundo, tem-se um trovão. Todas as vezes que a mensagem divina está sendo transferida, tem-se um trovão. Abram aí Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O capítulo 6, do verso 1, a palavra de Deus diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. O capítulo 8, verso 5, diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes e relâmpagos e terremotos. E logo a partir disso, as trombetas são tocadas. Trovão, queridos, sempre aqui em Apocalipse vai acompanhar as ações portentosas de Deus, vão indicar essas ações, vão prenunciar essas ações. E, consequentemente, as mensagens divinas. O estampido, o barulho dos trovões é um símbolo do juízo de Deus. Mas ele diz que ouviu uma voz do céu dizendo, e essa voz dizia para ele não escrever. E essa voz só pode ser de Deus ou do seu Cristo. Conforme observamos em todo o livro de Apocalipse, o Senhor manda João escrever todas as coisas que são reveladas. E aqui nesse momento, o Senhor diz: não escreve essas coisas. Abra o Apocalipse capítulo 1, verso 11, e nós vamos ver que essa voz, como de trombeta, a voz de Deus dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Verso 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. No capítulo 2, verso 1, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja escreve, estas coisas diz quem? O Senhor Jesus. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É a imagem de Cristo ali no primeiro capítulo de Apocalipse. No verso 8, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, essas coisas do primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. E nós vamos perceber que todas as vezes que aqui em Apocalipse diz para João escrever,
Era o próprio Cristo, era a voz de Cristo, a voz de Deus que vinha do trono de Deus e diz: escreve essas coisas. E agora ele está dizendo: não escreva. Ele dá a João conhecer alguma coisa, um juízo de Deus, mas que esse juízo não será proferido aos homens, não será revelado. Ele toma conhecimento, mas a ele é proibido revelar, escrever. O apóstolo Paulo teve uma experiência semelhante a esta. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 4. A palavra de Deus diz que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele toma conhecimento de determinadas coisas que ele não pode transmitir, ele não pode revelar. É interessante, porque esses homens, eles tinham esse mundo, esse caráter de revelar aquilo que lhe foi trazido da parte de Deus. Mas agora isso lhe é proibido. João toma conhecimento do juízo divino, mas esse juízo não é lícito pronunciar. E é interessante nós observarmos isso. Por quê? Porque jamais vamos poder saber ou descrever todos os fatores que agem na determinação do futuro. Nós precisamos entender, é isso aqui provavelmente que esse pequeno trecho está querendo nos mostrar, que outras forças estão trabalhando, outros princípios estão operando no universo, que vêm da mão do Senhor, direcionados por Ele, mas que nós desconhecemos. É o Senhor agindo sobre toda a terra, com todo o poder e toda a sua majestade, agindo de forma que nós não conhecemos, não entendemos, porque não nos foi revelado. Isso nos faz claramente diferenciar aquilo que é revelado daquilo que Deus, em sua soberana vontade, deixou no oculto para nós. Lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus não nos revela tudo que Ele poderia nos revelar, mesmo porque nós jamais iríamos alcançar isso. João, quando escreve o Evangelho, diz: olha, existem muitas coisas que Jesus escreveu que nós não colocamos aqui, que encheriam todos os livros de uma biblioteca, fazendo uma paráfrase. Mas ele diz: aquilo que foi escrito foi para que vocês tenham fé, para que vocês creiam em Deus. Significa que nós não precisamos entender tudo, nem conhecer tudo o que acontece ao nosso redor. Que nós não temos a necessidade nem a capacidade de entender todo o propósito de Deus. Mas precisamos entender que naquilo que Deus nos revelou é suficiente. E isso deve acalmar o nosso coração. Deve consolar o nosso coração. E fazer com que nós lancemos sobre Ele a nossa confiança e toda e qualquer ansiedade. No verso 5 ele diz assim: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, dizendo: já não haverá demora. Erguer as mãos para o céu é um sinal de quem está pronunciando um juramento, e é isso que nós estamos vendo aqui. Isso é muito comum naquela cultura. Quando alguém pronunciava um juramento, jurava, ele levantava as mãos ao céu. Nós podemos ver isso em alguns textos, como Gênesis, capítulo 14, verso 22, Daniel 12, 7. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem Deuteronômio, capítulo 32, verso de 39 a 40. Nós vamos ver Deus
jurando dessa forma. Deuteronômio capítulo 32. Diz assim, 39 e 40. Veja agora que eu sou eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Era comum, ao jurar por Deus, levantar as mãos para os céus. E é isso que esse anjo faz. Ele jura por aquele que vive para todo sempre. Sabe o que significa isso? Essa atitude dele. Ele está dizendo que as palavras que ele está proferindo são infalíveis e verdadeiras. E ele está evocando a eternidade de Deus com o seu juramento. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e tudo o que neles há. Sabe o que significa isso? Ele está querendo tornar grave e intenso as suas palavras, como se fosse não, é um aviso iminente. Ele está dizendo, o juízo está prestes a vir, não haverá mais tempo, o período de espera se expirou. O juízo de Deus começa a se concretizar de forma que não haverá mais delonga, mais demora. Sabe o que significa? Significa que entre a sexta e a sétima trombeta, ele está dizendo, agora o Senhor vai julgar definitivamente o mundo. Não há mais o que esperar. Não há mais a paciência de Deus, a longanimidade de Deus. O juízo de Deus virá e será iminente. Da mesma forma que nós vemos aqui em Apocalipse, capítulo 2, verso 21 e 22. Quando ali na igreja de Tiatira, ele fala para aquela mulher Jezabel, e aproveitando a oportunidade, saindo um pouquinho do foco aqui, nós vamos ver aqui que o juízo que cai sobre Jezabel é sobre duas coisas. Ele diz lá no verso 21 e 22, que essa ideia aqui, já não haverá demora, dele tempo para se arrepender. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. E a ideia é que este próximo câmara é algo imediato. A ideia é o seguinte, após o tempo do arrependimento, encerrado esse tempo, vem o juízo. Vem a mão de Deus. Essa ideia aqui que está transcrita nesses dois versos. Este apróstolo, principalmente no presente, dando ideia de uma coisa imediata. Este apróstolo de câmara. Mas abrindo um parênteses aqui, olha qual é o pecado de Jezabel. Tenho contra ti, como pastor da igreja, tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a eles. Olhando esse texto, e vendo essa expressão, não só, mas também, que é uma expressão de adição, e ela coloca no mesmo nível duas orações. Então ele está unindo duas realidades distintas, mas que estão associadas. Então aqui nós temos que ela está sendo julgada porque ensina. Percebam? O juízo é não só porque ensina, mas também porque ensina errado. O juízo sobre Jezabel é porque ela ensina uma mulher não deveria ensinar. E além de ensinar no seio da igreja, ela ensina errado. Ela ensina
a prática da prostituição e da abominação ao Senhor por meio da idolatria. O que nós estamos vendo aqui, queridos? Estamos vendo o anjo dizendo que já não haverá mais espera. É como nós vemos nos evangelhos, e nós vamos ver isso. Os homens descansando na pecaminosidade, ou melhor, descansando pecaminosamente na longanimidade de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. É isso que significa ter um tempo para o arrependimento e essas pessoas não se arrependerem. O que eles estão fazendo? Eles estão descansando pecaminosamente na longanimidade de Deus. Como nós vemos lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Que diz o seguinte, lá no verso 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Percebam que esses homens estavam descansando pecaminosamente na paciência de Deus. Eles não se arrependeram dos seus pecados, mas continuavam com as mesmas práticas. É o que nós vimos lá no capítulo 9, nos últimos versos. Os que sobreviveram não se arrependeram dos seus pecados, nem das suas prostituições. E é o que nós vemos também no capítulo ainda 24, no verso 48 a 51, diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios, dirá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á. Sabe o que significa? Significa isso que o anjo está dizendo: já não haverá demora. É isso que ele está avisando, que o Senhor não vai mais esperar, mas que o seu juízo vai vir, e vai vir de imediato. E nesse dia, o povo de Deus vai receber sua final e completa salvação. Nesse dia, o povo de Deus vai receber a gloriosa herança prometida aos profetas. E aí no verso 7, continuando, ele diz assim: nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O toque da última trombeta, queridos, representa um período de tempo em que a igreja vai proclamar a palavra de Deus. Mistério aí, na Escritura, tem um sentido na Bíblia de alguma coisa que foi revelada, que estava oculta anteriormente, mas que agora foi revelada. E se refere ao Evangelho. Mistério aqui é todo o plano de redenção de Deus, que inclui o julgamento do mal, a salvação escatológica de seu povo. E é isso que Deus está revelando a João. João, porta-voz, e ele como porta-voz, ele vai anunciar as coisas, os eventos que vão ocorrer nesses últimos dias. E aí, cumprir-se-á o mistério de Deus, a palavra de Deus. Esses eventos que João está profetizando aqui, eles vão se concretizar no futuro, no tempo em que o mistério de Deus se concretizará. Quando a espera de Deus tiver completado o seu curso, como nós vemos aqui no verso 6, a trombeta de Deus soará e Deus fará com que seu plano misterioso, ou seu plano de redenção que está sendo revelado, a sua palavra, se torne plenamente uma realidade. E aí nesse dia virá o tempo em que Deus
juntamente com seu Cristo, vão governar e reinar sobre todo o mundo. Será o tempo em que o Senhor virá e julgará os mortos. O que nós estamos vendo aqui, querido, é que o clamor daqueles crentes, daquelas almas debaixo do altar, e o toque da 7ª trombeta são os sinais do dia do Senhor. Mas precedente a esses dias, anterior à vinda do Senhor, os profetas, ou seja, a igreja, ela vai proclamar a mensagem de salvação no mundo. O sofrimento, o poder, o dever, a vitória final da igreja serão anunciadas e devem ser anunciadas para que os crentes recebam consolação quando os juízos divinos forem infligidos sobre os ímpios. Essas coisas devem ser pregadas. E é isso que nós vemos aqui, porque são essas coisas que vão consolar o nosso coração e vão fazer com que nós esperemos a justiça e o juízo de Deus, que clama constantemente na boca e no coração de todos os homens, até dos homens ímpios. Até os homens ímpios clamam, não como nós, mas por esse dia. Porque essas revoluções, esses levantes, essas atitudes que nós vemos na nossa sociedade por liberdade, por justiça, por fraternidade, na realidade, clamam para que o Senhor Jesus Cristo venha e consome todas as coisas. É aí, ao final desse pequeno trecho, nós temos João tomando esse livro e comendo. E a palavra de Deus diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar, sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o, devora-o. Ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Como nós vimos, queridos, eu deixei para o final, porque nós vemos esse livro sendo livro aberto, e logo na primeira descrição desse anjo, e posteriormente a isso, os versículos subsequentes, João tomando desse anjo o livro. E nós percebemos que essa fraseologia é uma fraseologia de Ezequiel. E essa voz é uma voz que procede do céu e instrui a João a comer o livro, da mesma forma que Ezequiel. E o que representava lá em Ezequiel? Comer o livro era uma representação da palavra de Deus. Ele ter essa palavra dentro de si para pregá-la. Capítulo 2 e 3, no verso 8 e 10, dizem o seguinte, eu vou repetir: tua filha do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e como o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. É interessante que é a mesma linguagem do Apocalipse. E nós estamos entre o segundo e o terceiro ai. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Queridos, o que nós temos aqui é a mesma significação ali em Ezequiel. Esse rolo representava a palavra de Deus, a mensagem que ele ia proferir
O seu Evangelho, o mistério da salvação estava sendo apresentado aqui. Era isso que ele ia profetizar contra povos, nações, línguas e reis. Muitas vezes na Escritura, nós vemos a palavra de Deus sendo comparada com o quê? Mais doce do que o mel. Salmo 19:10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Lá no Salmo 119, 103, diz que a palavra de Deus, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Ele está falando aqui da palavra de Deus. Isso que ele come e é doce à sua boca, mas amargo ao seu estômago, é a palavra de Deus. Comer o rolo significa uma assimilação total da palavra de Deus. Ela deveria fazer parte dele, como todo servo de Deus. E, consequentemente, proclamar essa palavra. Ao comer a palavra de Deus, João estava assimilando essa palavra estava entrando dentro das suas entranhas. E é essa ideia que nós temos lá em Deuteronômio capítulo 6, não como entranhas, mas como coração. Verso 6, ele diz assim: essas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Significa que aquele que proclama a palavra de Deus devia ter essa palavra dentro de si. Porque essa palavra traria, consequentemente, alegria para quem proclama, gozo para quem proclama. É o que vemos lá em Jeremias capítulo 15, a mesma coisa que nós estamos vendo em Ezequiel. A responsabilidade de pegar a palavra de Deus, e essa palavra é doce para os servos de Deus. Mas essa palavra também gera tensão. O apóstolo Paulo diz que ele trazia a fragrância, o cheiro do Evangelho. E esse cheiro do Evangelho, para alguns tinha cheiro de vida, e para outros cheiro de morte. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela desvenda os pecados mais íntimos do coração dos homens. E o mundo, consequentemente, ele rejeita essa palavra. O mesmo Evangelho que traz alegria aos crentes leva os incrédulos a agirem com indiferença, antipatia e inimizade. E os servos de Deus do passado, os profetas, os apóstolos, eles experimentaram a oposição do povo de Israel e do mundo por comerem essas palavras. Eles eram portadores da mensagem da redenção, que era pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gentios. João prova a doçura do Evangelho quando ele proclama a sua mensagem. Mas ele também, como nós, teremos que suportar a amargura quando essa palavra se volta contra nós. Em que sentido? Quando o mundo se sente apertado e oprimido pela pregação. E aí ela se torna amarga, porque os homens se levantam contra a palavra de Deus. E aí, queridos, nós vamos perceber que testemunhar do Senhor, pregar o Senhor, vai requerer de nós coragem, tato gracioso, principalmente no mundo em que nós nos encontramos. E quem quer que pregue o Evangelho nesse mundo terá oposição, será escarnecido, será ridicularizado, será chamado de louco, como fizeram com Noé. Não será diferente conosco. A Bíblia está falando que ele deveria absorver, isso serve para nós também, totalmente essa palavra, para que ela se torne inseparável de nós.
Devemos nos apropriar dela, obedecê-la plenamente e deixar-nos controlar por essa palavra. Somente dessa forma nós vamos permanecer sinceros com relação à mensagem que nós estamos pregando. Uma mensagem que é sensata, que é justa em seus julgamentos. É dessa forma que João é chamado a proclamar essa palavra. E aí o verso 11 ele diz assim: então me disseram, é necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Há uma discussão aí a respeito dessa preposição aí, a respeito de, no original grego, essa palavra poderia ser traduzida também como contra. E pelo contexto, é mais apropriado traduzi-la como contra. É necessário que ainda profetizes contra muitos povos, nações, línguas e reis. O que nós estamos vendo aqui é uma obrigação moral que está posta sobre os ombros de João, e não somente sobre os ombros dele, mas sobre os ombros dos servos do Senhor. Sobre todos aqueles que são servos do Senhor, proclamar a plena revelação de Deus. João é chamado a propagar essas visões e revelações que ele recebia, que ele estava recebendo. E esse é um princípio para toda a igreja. Nós somos responsáveis em proclamar essa mensagem. Devemos possuir esse livro no nosso coração. Precisamos nos alimentar dele e fazer conhecida a mensagem do Evangelho ao mundo, que é uma mensagem também de juízo. E a mensagem que João está trazendo aqui é uma mensagem de juízo. E juntamente com o juízo de Deus, vem a sua graça. Concomitantemente ao juízo de Deus, vem a sua graça para o seu povo. É por isso que nós estamos vendo isso aqui. Eu posso até adiantar que o capítulo 10 e 11 é uma sessão só. E o verso 11, o capítulo 11, verso 1 e 2, que nós vamos falar na próxima semana, ele fala de uma medição, de medir, Foi-lhe dada uma vara, é um caniço, dispõe de mede o santuário de Deus, seus altares que nele adoram. E essa é uma linguagem figurada, e nós vamos ver isso. Medir o santuário seria separar aqueles que estão no santuário de Deus daqueles que não estão. Medir o santuário era trazer para perto de si, fazer distinção entre o povo de Deus e aquele que não era povo de Deus. A mensagem do Senhor é uma mensagem que trazia juízo, mas que a graça do Senhor vinha juntamente acompanhada por os seus. O juízo era para aqueles que não se arrependeram das suas obras. Por quê? Porque o Senhor quer que a humanidade ouça a sua mensagem. Ele está preocupado com as pessoas. Porque as pessoas são individualmente portadoras da imagem de Deus, seja eles quem forem. E a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta e viva, como foi com Israel. Por isso o aviso. Porque o Senhor, nesse período, ele estará resgatando aqueles que são seus. Aquelas ovelhas que Jesus disse que não eram desse aprisco, mas de outro. Enquanto o tempo não se esgotar, enquanto a igreja testemunhar o Evangelho de Cristo, os eleitos serão chamados. Mas haverá um tempo
em que a longanimidade de Deus vai se esgotar. E nesse momento, o juízo virá. E não haverá mais, da parte do Senhor, a sua misericórdia para aqueles que o rejeitaram até o seu último juízo. Percebam, queridos, que essa é uma mensagem que traz doçura aos nossos lábios. Nós, como crentes, conseguimos perceber isso. A palavra de Deus é doce para nós, mas é amarga também, porque traz juntamente com ela a perseguição, a morte por causa do Evangelho, a fúria do mundo, daqueles que não se arrependeram, daqueles que não deixaram de adorar os demônios e os ídolos, daqueles que ainda se envolvem e se revolvem nos seus assassínios, nas suas feitiçarias e na sua prostituição. Esses se levantam contra a igreja e se revoltam, porque são portadores da imagem, da glória e da palavra de Deus. E o que nós estamos vendo aqui, queridos, é uma chamada a João e consequentemente a nós, porque João já morreu. As coisas que lhes foram reveladas estão escritas. E essas coisas que estão escritas são para nós, como igreja, proclamarmos esse mundo. Avisarmos ao mundo que já não haverá demora. Avise ao seu pai, avise ao seu esposo, avise ao seu filho, que vai chegar um tempo que a misericórdia de Deus vai cessar. Que a sua paciência e a sua longanimidade vai ser freada. E o juízo virá. Essa é a certeza que nós temos. O juízo de Deus vem. E a igreja vai ser recebida em glória. Por causa desse mesmo juízo, para a glória de Deus, para a glória da sua igreja, a sua noiva. Vamos orar.